Você já esteve numa situação de perigo, ameaçado, na iminência de morrer, por ataques externos e por temores internos? É sobre isso que vamos conversar agora no HDL Podcast, o grande livramento de Deus. Se você puder, pega aí uma Bíblia. Abra comigo no Salmo 116, versos de 1 a 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Eu estava prostrado, o Senhor me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esse salmo foi escrito muito provavelmente pelo rei Ezequias. O rei Ezequias foi um dos homens mais piedosos do reino de Judá, que reinou em Jerusalém. Ele começou a reinar com 25 anos, ele reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Ezequias era filho de um homem perverso chamado rei Acás, um homem que fechou a casa de Deus, que poluiu a casa de Deus, que induziu a nação à idolatria, que instituiu o culto pagão e que perseguiu o povo de Deus. Mas Deus é tão bondoso que o seu filho, o Ezequias, que começa a reinar então com 25 anos, tem uma nova postura. Ele limpa a casa de Deus, ele promove uma reforma espiritual, ele experimenta um grande avivamento espiritual. Este homem agora está no auge do seu poder. Ele é um rei influente, rico, poderoso, um homem que tem grandes vitórias para celebrar. Entretanto, foi no governo dele que as 10 tribos do norte, Samaria, capital do reino do norte, foi tomada pelo poderoso Império Assírio no ano 722 a.C. E agora, depois que Ezequias está no governo, com 39 anos de idade, ele enfrenta um gravíssimo problema que ele define aqui no verso 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Este homem está enfrentando 2 problemas. O primeiro deles é um ataque de fora para dentro. É um cerco militar. É uma tentativa de invasão de um poderoso exército, expansionista e guerreiro. Ninguém podia deter o avanço deste império tão poderoso, tão truculento, tão sanguinário. Entretanto, Ezequias, de uma maneira tão extraordinária, recebe o livramento de Deus desse cerco militar. Às vezes nós também somos sitiados por circunstâncias medonhas. Às vezes o problema é visível, é notório, e nós ficamos assustados porque o inimigo é tão terrível, suas armas são tão perigosas, seus métodos são tão sutis, e tantas vezes nos sentimos também encurralados, entrincheirados, ameaçados, acuados pelo inimigo. Mas aqui ele descreve um perigo externo, mas mais sutil. Ele diz: laços de morte me cercaram. E laço é uma armadilha, né? É uma armadilha. Mas ele diz que não eram laços apenas para brincar com ele, ou para machucá-lo, ou para feri-lo. Ele diz laços de morte. E ele diz que esses laços estavam um aqui, outro ali, outro acolá. Não, laços de morte me cercaram. Esse homem se viu encurralado,
Às vezes nós nos sentimos assim também, cercados, entrincheirados, sitiados por inimigos terríveis, por circunstâncias medonhas. Mas este homem enfrenta um segundo problema. Somos informados também que ele, ao mesmo tempo que sofre um ataque militar, ele enfrenta uma enfermidade física, uma úlcera, que os médicos não conseguem curar, apesar da sua influência, da sua riqueza, da sua fama. Há momentos em que a vida humana não pode encontrar refúgio nem no dinheiro, nem na ciência, nem na fama. E o veredito da sua enfermidade foi morte. E é o próprio Deus que dá o veredito, mandando o profeta Isaías à sua casa, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A enfermidade fragiliza o homem. A enfermidade nivela o homem. A enfermidade arranca do homem a soberba. Não é possível uma pessoa estar num leito de CTI, entubado e ainda com o peito estufado, com o nariz empinado, achando que ele é melhor que os outros. Assim estava o rei Ezequias. Ao ser informado que no auge do seu governo e no vigor máximo das suas forças, ele fica doente e a sentença é morte. Talvez você esteja lidando com a enfermidade. Talvez você esteja surrado pela dor. Talvez você já correu atrás dos melhores tratamentos, dos melhores e mais referenciados médicos que você conhece. Talvez você tenha usado seus recursos, a sua riqueza para buscar saúde e parece que o diagnóstico continua sombrio. O que fazer nessas horas? O texto diz que o rei Ezequias, diante desse ataque externo e dessas angústias do inferno, eu acho que a angústia é um sentimento que todos nós conhecemos, mas talvez nós não possamos definir muito bem o que é angústias do inferno. A sensação que eu tenho é que diante dessa dupla conjuntura externa e interna, ataque militar e doença incurável, é que a angústia enfiou as garras nele. E o que ele está dizendo é que o inferno mudou de endereço. O inferno transferiu-se para dentro dele e ele está enfrentando essas angústias do inferno, como se o inferno estivesse instalado dentro dele. O resultado é que ele caiu em tribulação e tristeza. A palavra tribulação é um peso que esmaga você, que achata você, que sufoca você. Esse homem se sente assim, debaixo de um rolo compressor. A alegria foi embora, fugiu da sua vida, ele diz: caí em tribulação e tristeza. A tristeza agora é o seu cálice diário. A tristeza agora é o seu alimento diário. A tristeza é o único legado que ele tem, a única herança que ele possui. Tristeza sobre tristeza. Talvez você já saiba o que significa isso na sua vida, porque em grau maior ou menor, você e eu também já lidamos com isso, já também enfrentamos ataques externos, já enfrentamos angústias internas e já caímos também numa grande prostração e tristeza. A pergunta é: o que fazer nessas horas? Pois bem, o rei Ezequias faz o que é preciso fazer, porque é uma palavra libertadora aqui no versículo 4. Então, há momentos na vida que nós vamos buscando os nossos próprios recursos, nós vamos achando que temos a solução, nós recorremos ao nosso dinheiro, ao nosso conhecimento, à nossa influência, à nossa capacidade e achamos que temos a solução nas mãos, mas chega uma hora em que todos os recursos humanos se esgotam. O que fazer? Então, é a palavra libertadora. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Porque às vezes quando o homem está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima, é para o alto, é para Deus. Então eu invoquei o nome do Senhor. E ele diz: e eu clamei, nessa angústia eu clamei, então eu invoquei o nome do Senhor: ó Senhor, livra-me a alma. É o rei que está clamando. É um homem que tem dinheiro, que tem fama, que tem sucesso, que tem influência. Ele está precisando de ajuda e de socorro. E o pedido dele é: livra-me a alma.
Tem horas que a alma está mais doente, a alma está mais presa do que o próprio corpo. Eu não estou fazendo aqui um dualismo. Eu estou dizendo que às vezes os nossos problemas espirituais, emocionais, são maiores, são mais volumosos, são mais avassaladores para nós do que a própria enfermidade. E quando ele invoca o nome do Senhor, ele descobre uma coisa maravilhosa, que Deus é compassivo e justo, que o nosso Deus é misericordioso. E há 3 palavras que ele usa aqui que merecem destaque. A primeira é a palavra compassivo. Quando ele busca a face de Deus, ele descobre que Deus se compadece com ele e dele. Ser compassivo é você padecer com. Eu quero dizer a você que os seus sofrimentos não estão distantes do olhar de Deus, não são insensíveis ao coração de Deus. Deus não é uma divindade apática, distante, longe de nós. Ele está perto de nós. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que ouve. Ele é o Deus que age. Ele é o Deus que intervém. Ele sente as nossas dores pulsando em seu coração. Mas ele é justo. No sentido de que quando somos atacados, às vezes injustamente, como foi Jerusalém atacada pelos assírios injustamente, Deus sai em nossa defesa. Se você ler o contexto, vai ver que Deus escalou um único anjo e esse anjo matou 185.000 soldados assírios ao redor de Jerusalém e livrou a cidade deste ataque militar. Mas Deus é misericordioso. E misericordioso significa que ele lança o coração dele na nossa miséria. Você, às vezes, está como Pedro, afundando no mar da vida. E quando você grita por socorro, salva-me, Senhor, Jesus estende a mão e tira você das gargantas da morte e coloca você no barco seguro e conduz você em segurança ao porto divinal. Mas veja você que esse homem vai dizer algo aqui espantoso, porque no verso 3 ele diz que caiu, mas no verso 6 ele diz, achava-me prostrado e ele me salvou. É claro que há uma diferença entre cair e estar prostrado. Por exemplo, você está assistindo uma luta de 2 boxeadores e às vezes os lutadores ali nesse conflito, nesse combate, nesse confronto, um dá um murro no outro e às vezes há um desequilíbrio e cai, ele vai à lona. Mas a luta não terminou. Ele tem chance de se recuperar, de se levantar, de continuar a luta e até de vencer a luta. Porém, alguém que está prostrado, ele está nocauteado. Ele não tem mais condições de lutar. Ele já não tem mais forças. Ele já jogou a toalha, já entregou os pontos. E assim que este salmista se encontrava, nocauteado pelas circunstâncias, vencido pelos sentimentos avassaladores, completamente rendido à derrota. Mas há algo aqui que me chama muito a atenção. E eu queria trazer à sua memória esclarecida isso, porque o Senhor Deus, por mais medonha que seja a situação que você está vivendo, Ele se importa com você. Porque o verso 6 vai nos informar que o Senhor vela pelos simples. Ele, mesmo quando você está nocauteado, Ele não abandona você, Ele não esquece você, Ele não deixa você de lado. E então o salmista começa a trabalhar que tipo de livramento Deus pode oferecer na hora mais aguda da vida. E ele oferece 3 livramentos. O primeiro livramento que Deus pode trazer para você, como trouxe para Ezequias, é o livramento espiritual. O versículo 8 diz, livra-me, pois livraste, está falando do passado, pois livraste a minha alma da morte. Eu vou lhe dizer que de todos os problemas que o homem enfrenta,
o maior problema que o homem enfrenta é o pecado. Sabe por quê? Porque nem a pobreza, nem a solidão, nem o abandono, nem a perseguição, nem a enfermidade, nem a morte pode separar você de Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre você e Deus. O pecado é o pior de todos os males, porque priva você da maior de todas as bênçãos, que é a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Mas Deus é poderoso agora para perdoar os seus pecados, para tirar das suas costas essa tonelada de culpa que esmaga você, dos erros que você cometeu, dos deslizes que você teve, das decisões erradas que você tomou, das encruzilhadas sinuosas da estrada da vida que você entrou, atraído por propostas mirabolantes ou por prazeres carnais, temporais, terrenos, mundanos, e de repente você foi se envolvendo num cipoal e você não sabia mais o que fazer, não sabia mais como sair. E você foi se tornando cada dia mais escravo, escravo do mundo, escravo da carne, escravo do diabo, e você se tornou um prisioneiro. E agora, o Senhor Jesus pode quebrar todas essas amarras, quebrar todo esse cipoal, quebrar todas essas algemas, quebrar todos esses vícios, todas essas mazelas e livrar a sua alma da morte. Mas, em segundo lugar, Ezequias narra para nós um livramento emocional. Livraste dos olhos as minhas lágrimas. O que ele está dizendo é que Deus é o Deus que também traz libertação emocional. A vida é marcada pelo choro, do berço à sepultura. Às vezes choramos de saudade, às vezes choramos de dor, às vezes choramos de vergonha, às vezes choramos de raiva, às vezes choramos de emoção. Mas as lágrimas estão aí, temperando o cardápio da nossa vida. Mas este Deus, Ele não apenas pode enxugar suas lágrimas, estancar o seu choro, mas Ele pode também resolver definitivamente as causas que levam você a chorar. Ele vira a mesa da história. Ele altera o cronograma da vida. O exército assírio que ameaçava está morto. O rei ameaçado está vivo. A sentença de morte foi dada, mas Deus ouve oração e o rei é curado. Seus dias são estendidos. Então eu quero dizer para você que Deus pode também mudar as circunstâncias que estão fazendo você chorar. Mudar a sua história. E dar a você livramento emocional. Mas há um terceiro livramento no versículo 8. Primeiro é espiritual, segundo é emocional. Terceiro é o livramento moral. Ele diz, livraste os meus pés da queda. É muito importante dizer isso aqui. Todos nós, sem exceção, temos os pés de barro. Nenhum de nós pode estufar o peito e dizer, não, eu sou invulnerável. Esse erro eu não cometo, esse pecado eu não cometo. Eu sou forte. Eu jamais vou sucumbir à tentação. Nós não podemos caminhar vitoriosamente escorados no bordão da autoconfiança. Somos fracos. Estamos aqui afirmando na contramão da psicologia de autoajuda, que diz que você é forte, que você tem a força, que há poder nas suas palavras, que basta fazer cócegas no seu interior, se levantará daí um gigante. Não, 1000 vezes não, nada disso. A Bíblia diz exatamente o contrário, nós somos fracos. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
É Deus quem segura a nossa mão e nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Deus nos livra espiritualmente, emocionalmente e moralmente. Se Deus não segurar a nossa mão, nós tropeçamos e caímos. Agora, me permita partilhar com você o verso 7, porque para mim o verso 7 do Salmo 116 é um verdadeiro manual de psicologia cristã. Agora o salmista vai dizer o seguinte: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de solilóquio, ou seja, solilóquio é uma conversa com você mesmo. É uma conversa diante do espelho. Eu não sei se você já falou sozinho. Eu não sei se você já conversou com a sua própria alma. Eu não sei se você já exortou você mesmo. Eu não sei se você já se agarrou pelo colarinho e deu uma balançada em você mesmo e disse: rapaz, para. Olha, volte ao teu sossego. Por que você está assim? É mais fácil, muito mais fácil você exortar os outros do que a você mesmo. Confrontar os outros que você confrontar você mesmo. O que ele está dizendo para a sua alma é o seguinte: olha, minha alma, você está desassossegada. Por quê? O que está acontecendo? Olha o que Deus já fez. Olha a fidelidade de Deus. Por que você está assim? Volta ao teu sossego. Volta a ter paz. Volta a cantar. Volta a confiar. Volta a crer. Deus já tem sido generoso para contigo. Bom, diante desta decisão, de exortar a si mesmo e tomar posse já do que Deus tem feito, e porque Deus é fiel, continuará fazendo, o salmista toma 3 decisões e eu quero concluir a minha fala com você aqui, tratando dessas 3 decisões que ele toma em virtude do grande livramento de Deus. A primeira decisão que ele toma está aí no versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Ele faz um compromisso com Deus, uma aliança com Deus, um voto a Deus, não no vapor da emoção, não apenas nessa hora da crise, para se ver livre da crise. Ele toma a decisão de, uma vez que Deus respondeu ao seu clamor na hora da sua necessidade, de daqui para frente, até o fim, ele invocar o nome do Senhor. Ele colocar Deus como primeiro na sua vida e crer que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. A segunda decisão que ele toma está no versículo 9. Ele diz: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E há duas coisas aqui dignas de destaque. Primeiro, é que andar na presença do Senhor significa que não dá para usar máscara, disfarce. Não é possível alguém se aproximar de Deus: eu estou na tua presença, estou andando na tua presença, e enganar, porque Deus tudo conhece e a todo sonda. Isso significa que este homem está fazendo um compromisso com integridade, com sinceridade. Mas veja que ele vai andar na presença do Senhor não é apenas num ambiente favorável, mas é na terra dos viventes. É lá fora dos portões, onde ele pode ser perseguido, escarnecido, zombado, perseguido. É lá que ele vai ser um luzeiro a brilhar, é lá que ele vai ser uma testemunha fiel e verdadeira, é lá que ele vai viver a sua vida de confiança em Deus. Mas em terceiro e último lugar, este homem assume o compromisso de amar a Deus. Verso 1 ele diz assim: eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu gosto dessa expressão, eu amo a Deus. Eu não sei quantas vezes você fala isso para Deus: Deus, eu te amo. Quantas vezes você fala isso para Jesus: Jesus, eu te amo. Quantas vezes você fala isso para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu te amo. Quantas vezes você fala isso para o seu cônjuge, para os seus pais, para o seu namorado, a namorada, para os seus amigos: eu te amo. Porque quando você ama alguém, você tem três atitudes. Primeiro, você declara que ama. Segundo, você tem tempo para essa pessoa amada. Terceiro, você quer agradar esta pessoa amada. Quando o salmista diz: Senhor, eu te amo, ele está dizendo do sentimento que ele tem de devoção, de amor, de respeito, de reverência ao Deus Todo-Poderoso que trouxe tão grande livramento para a sua vida. Quando ele está dizendo eu te amo, ele está querendo dizer: tu és a prioridade da minha vida, tu és o primeiro na minha agenda, eu tenho todo o tempo para ti, porque tu és a razão da minha vida. Quando ele está dizendo eu te amo, ele está dizendo: eu quero agradar o teu coração, eu não quero entristecer o teu espírito, eu quero viver na tua presença em obediência, eu quero viver uma vida digna do teu nome. Agora, me permita aplicar, para encerrar. Quando ele vai para o verso de número 15, e aqui ele encerra, ele faz uma pergunta, ele faz uma declaração muito interessante. E veja você, aliás, versículo 12, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Livramento da morte, livramento do ataque militar, algo extraordinário, de Deus ouvir oração, de Deus responder a oração, de Deus fazer o milagre. E para um pouquinho para pensar quantas coisas lindas Deus já fez na sua vida. O que você vai fazer diante de tudo isso? Talvez a pergunta do salmista no Salmo 116, 12 é a sua pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Este homem diz: eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu cumprirei os meus votos na presença do seu povo. Talvez hoje você possa consagrar sua vida a Ele, demonstrar sua gratidão a Ele, assumir um compromisso de andar com Ele e viver na presença dEle.
O mesmo Deus que fez é o Deus que faz e fará. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Ele está aqui. Ele conhece você. Ele ama você. Ele cuida de você. Ele protege você. Ele abençoa você. E hoje, este Deus está de braços abertos para receber você, para restaurar você e para fazer coisas lindas também na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te sustente, Deus te conduza em triunfo. Fica na paz. Amém.